ler a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Você que trouxe a palavra, abra comigo no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 12. Aleluia. A partir do verso 31, amém? Todos já encontraram? Acompanhem comigo. Capítulo 12, verso 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Amém? Olha só, Faraó deixou o povo sair e disse: ao sair, me abençoai. Um ímpio, um homem que não temia Deus, mas ele pediu que Moisés orasse por ele. Podem sentar, em nome de Jesus, para que ele fosse abençoado. Aleluias. Os egípcios, verso 33, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Amém? Aleluias. O nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele viu que lá no Egito o seu povo estava sendo oprimido, estava passando por opressão, a cada dia mais sendo um povo escravizado por Faraó, trabalhando sem ter mais as regalias que eles tinham antes. Mas Deus, Ele ouviu o clamor do seu povo, do povo hebreu, e quando o povo clamaram, Deus ouviu e foi socorrer o seu povo. E assim é quando você clama a Deus no momento que você está sendo oprimido. Deus ouve o teu clamor e Deus leva até você o socorro. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Êxodo, o que significa êxodo? É a saída do povo israelita de um lugar para outro. Amém? Então, se você ainda está no Egito, procure sair de lá o quanto mais rápido possível, porque Deus quer tirar você de uma terra de escravidão para uma terra onde manda leite e mel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O povo saiu com tudo lá do Egito. Ninguém saiu sentindo falta de nada. O povo recebiam o que pediam dos egípcios, objetos de prata, de ouro, roupas. Eles saíram totalmente munidos de tudo que precisavam. Diga glória a Deus. Aleluia. Verso 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés
para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Era um misto de gente que tinha no meio do povo hebreu. Só de homens eram 600.000, fora as mulheres e as crianças. Era muita gente. E era um povo de coração duro, porque através de Moisés eles viram o milagre que Deus operou na vida deles, porque Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus, e assim você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar a palavra do Senhor para aqueles que estão aí nesse mundo sofrendo, querendo um socorro imediato. Então você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Amém? Aleluia. Bolos asmos, pães asmos, é um alimento que não contém o fermento. É como na Santa Ceia do Senhor, o pão tem que ser servido sem fermento, não com fermento, que o fermento ele é o símbolo do pecado, e ele leveda toda a massa. Aleluia. Tem igrejas que servem a Santa Ceia, mas é com um pão totalmente cheio de fermento. Nós aqui servimos com o pão sem fermento. Mandamos preparar lá na padaria El Shaddai. Se você não conhece, estou fazendo esse comercial aqui sem ganhar nada, tá bem? Mas para você ficar ciente, você que pertence a outra denominação, avisa o teu pastor. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos no versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso, meu querido, minha querida, que nós precisamos sair do Egito. O que significa sair do Egito? Aleluia. A palavra êxodo, como já citei aqui, saída ou partida de um grupo de pessoas para outro lugar. Louvado seja Deus. O que significa sair do Egito? Significa sair de um lugar de sofrimento, de um lugar de escravidão. E Deus não deseja que você viva numa vida de escravidão, numa vida de sofrimento. Para isso, Deus enviou Jesus Cristo para tirar de cima de você todo o fardo pesado. Aleluia. Louvado seja Deus. O que significa quando devemos sair do Egito? Significa deixar os velhos costumes para trás. Aqueles costumes que você tinha lá no Egito, você tem que deixar para lá. Você não tem que trazer com você. Você hoje tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque lá em 2 Coríntios 5:7 a palavra diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos que sermos um grande testemunho na presença de Jesus e levar esse testemunho para os holofotes do mundo, que são aqueles que nos olham com olhos querendo ver algum
erro nosso para poder sair te acusando? Não é crente? Ele não diz que é de Deus, que é filho de Deus, porque ele faz isso? Não, os velhos costumes ficaram para trás, ficaram no Egito. Amém? Aleluias. E não deseje mais as coisas do Egito. Não deseje mais. Ainda em Êxodo 13, verso 20 ao 22. Capítulo 13 de Êxodo, verso 20 ao 22. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Como Deus é glorioso, é tremendo e cuida do seu povo. Mesmo Deus sabendo que era um povo de coração duro, que não obedecia os seus mandamentos, mas Deus tinha o maior cuidado por eles, de conduzir eles pelo caminho. De noite eles tinham uma nuvem de fogo para iluminar o caminho. Durante o dia aquela nuvem para os proteger. E Deus sempre cuidando deles, mas eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Como Deus é tremendo e maravilhoso. Verso 16 de Êxodo. Aleluias. Glória a Deus. A partir do verso 1, acompanhe comigo. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão? Olha só a murmuração dos filhos de Israel. E hoje não é diferente. Há muitos cristãos que murmuram, é só a vida toda é murmurar e quer que Deus o abençoe, ainda quer que Deus o abençoe. Não sinta mais saudade das comidas que tinham lá no Egito. Esse povo preferiam viver num lugar de escravidão, se alimentando de carne, de pão que tinha com abundância, mas o propósito de Deus para eles era outro, totalmente diferente e melhor. Eles queriam estar na escravidão do que terem saído para uma terra que Deus falou para eles que iria dar a eles, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles não iriam mais ser escravos de ninguém, mas eles preferiram as comidas do Egito.
Eles preferiam aquelas carnes, mas o que Deus tem para nós é bem melhor do que a comida do Egito. Deus, Ele tem o melhor para mim e para vocês. Não sinta a saudade do Egito. Não sinta a falta da comida do Egito, da bebida do Egito, dos melões do Egito. Você já saiu de lá. Hoje você está numa terra que emana leite e mel. Deus, Ele prepara sempre o melhor para ti. Para que você vai murmurar? Deus, Ele não gosta de quem murmura. Deus, Ele gosta daqueles que fazem a sua vontade. Aleluias. Verso 4: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aleluias. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Deus, Ele mostrou o seu poder, a sua glória para aquele povo. Povo de dura cerviz, povo que murmurava. Deus mandava o pão, o maná do céu. Nunca deixou eles terem falta de alimento algum. Mas eles tinham medo de andarem naquele deserto e sentirem falta. Quando eles chegaram lá em Mara, foram beber a água. Quando tomaram a água era amarga, e começaram a clamar: Moisés, nós temos sede, nós queremos beber, Moisés. Essa água é amarga, Moisés. E ali Moisés clama ao Senhor, e o Senhor mostra um lenho verde. E Moisés, sem entender, porque toda vez que ele clamava a Deus, Deus lhe mostrava aquele lenho. Mas por intuição, Moisés pega aquele lenho, lança nas águas de Mara, e as águas se tornam doces, e saciou a sede daquele povo, para eles deixarem de murmurar. Deus sempre tinha provisão para eles. Deus sempre tem provisão para mim e para você. Não murmureis, clame a Deus, seja sábio, ore com sabedoria, exponha para Deus o seu problema, e Ele irá te socorrer. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. É muito ruim a gente estar murmurando. E Deus queria saber daquele povo se realmente eles tinham um coração sincero para com Deus, se eles andavam na sinceridade para com Deus. Mas Deus dava o escape para eles. Eles aceitavam num momento, e por outro momento eles já não queriam mais o escape, já desprezavam o escape, já começavam a murmurar. Mas não é tempo de murmurar, é tempo de buscar e adorar a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. E o que significa sair do Egito? Significa morrer para o mundo e nascer para Cristo.
Amém? Nós, quando sairmos do Egito, nós morremos para o Egito, morremos para esse mundo e passamos a viver para Cristo. Vamos comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Aleluias. Capítulo 3, verso 3. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Acompanhe comigo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de Deus é Espírito. Amém. Amém? Glória a Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Hoje eu vejo muitos cristãos, entre aspas, que ainda não nasceram de novo, ainda estão com os velhos costumes. Tem um canal que eu assisto, que tem um camarada que trabalha, e esse camarada se diz ser cristão, mas eu observando o comportamento dele, eu vi que ele ainda precisa sair do Egito, porque as brincadeiras que ele faz com o rapaz do canal é só brincadeira de duplo sentido, velhos costumes. Esse homem ainda não nasceu do Espírito, é nascido da carne, e carne não entra no reino dos céus, sangue não entra no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ser testemunha. Você que está me assistindo, você tem que dar bom exemplo aonde você estiver. Você não precisa dizer que é santo só quando está na igreja. Você tem que ser santo, porque a palavra santo significa separado de Deus. Você tem que ser santo em todos os lugares. É na tua casa, é no teu trabalho, é aonde você estiver, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E esse camarada começa as brincadeiras e começa a dar umas risadas demoníacas, e todos acham graça. E eu assisto esse canal só porque o cara, ele é um cara que ele ajuda muito as pessoas, mas antes desse trabalho nunca vi ele com essas brincadeiras. E eu assisto para dar o like para ele e ver uma pessoa necessitada que mora debaixo de uma tapera quase caindo, e de repente Deus usa as pessoas para abençoar aquela família e constrói uma mansão linda para eles. E o pedreiro que está lá, misericórdia de Deus, misericórdia. E foi isso que eu estava meditando e pedindo a Deus que me desse uma palavra, e fui lá para Êxodo, que todos nós
ao sairmos do Egito, nós temos que deixar lá toda aquela bagaceira que fazíamos antes. Nós temos que ser um cristão, mas um cristão sincero, um cristão autêntico, porque através do nosso testemunho nós podemos ganhar aquela pessoa para Cristo. Mas com o péssimo testemunho que ele dá para aquela família, ninguém vai entregar a vida para Jesus, porque eles viram o comportamento e dizem: isso aí é que é um crente dessa maneira, desse jeito.